professores e coordenadores. Bem-vindos ao segundo encontro de ATPCs organizado pela Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Nós somos PCNPs. Aqui ao meu lado é o Evaristo, PCNP de Tecnologia, Flávio, PCNP de Geografia, Roberto, PCNP de Língua Portuguesa, e eu sou a Mariana, PCNP de Educação Física. Agora eu passo a palavra ao Roberto. Olá, professores. Tivemos 3 dias de planejamento com muitas informações, além do documento orientador, que é o nosso norte para as ações pedagógicas. E esse ATPC tem o objetivo de apoiar o trabalho de vocês no que se refere à avaliação e ao aluno nesse momento de aulas não presenciais. A tecnologia é somente uma ferramenta. No que se refere a motivar as crianças e conseguir que elas trabalhem juntas, um professor é o recurso mais importante. Bill Gates. O momento que a humanidade vive requer que cada estudante esteja em sua casa, os professores também. E é importante que a gente pense em um modo de avaliar esses estudantes. Por isso é fundamental pensar em estratégias que permitam que o professor e o aluno obtenham dados consistentes para compreender como as aprendizagens estão acontecendo. Verificar se é necessário realizar ajustes, e a elaboração da avaliação deve estar presente desde o momento do planejamento. A ideia do planejamento reverso, de que o professor define primeiro os objetivos e pensa em como ele vai observar se eles foram alcançados ou não. Então eu passo a palavra agora para o Evaristo. Olá, professores. Dando continuidade à introdução que o professor Flávio iniciou, esse planejamento reverso ele deve ser pensado, pois no contexto em que nós estamos vivendo, que as aulas não são presenciais, todo o formato de avaliação será diferenciado. Portanto, precisamos pensar nesse novo contexto, nessa nova realidade, e pensar nessas estratégias antes de iniciar as atividades, pois fazer adaptações ao longo do percurso poderá ser um pouco mais difícil. Para tanto, é necessário verificar os recursos que os estudantes têm e que estão utilizando para o desenvolvimento das suas atividades. Esses recursos foram oferecidos pela secretaria, porém a gente precisa fazer um levantamento. E esse levantamento deve considerar todos os instrumentos e caminhos que os alunos têm utilizado para realizar suas atividades, ou seja, ele pode estar utilizando um computador, ele pode estar retirando materiais na escola. Ao utilizar o computador, pode ser que ele utilize o centro de mídias, pode ser que utilize blogs, o site da diretoria, entre outros que serão expressados mais futuramente pelos outros apresentadores aqui no tema avaliação. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o professor Roberto, que dará continuidade à introdução desse nosso tema. Para ofertar oportunidades de aprendizagem aos alunos, é essencial também a utilização de materiais, dos mais diversos materiais, sejam eles impressos ou não. Devemos aí observar a necessidade de utilizarmos os cadernos do São Paulo Faz Escola, Ler e Escrever, o EMAI, EJA, Mundo do Trabalho, livros didáticos do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, livros paradidáticos e os fascículos de língua portuguesa e matemática do material Aprender Sempre e tudo mais que tivermos disponíveis para nós neste momento que enfrentamos, né? Neste momento eu passo a palavra para a professora Mariana, PCNP de Educação Física, dar continuidade à nossa pauta. Uma vez que nós sabemos que o nosso calendário teve alteração de 200 dias letivos para 800 horas, é importante que as instituições de ensino façam seus registros de forma pormenorizada e arquivem as comprovações para poder usar futuramente e validar essas 800 horas. É essencial que as escolas e as famílias trabalhem proativamente de modo que engajem os alunos para que avancem no processo de ensino e aprendizagem. Passo a palavra para o professor Evaristo. Bem, então, nesse caminhar falando sobre a avaliação, a gente vem tentando traçar um eixo sobre todas essas falas. Então, a Mariana começou falando da observação, de registrar as atividades do aluno. O Roberto vem e coloca essa questão do acompanhamento da família, de todos se engajarem. E é claro que nesse cenário,
a escola precisa estar preparada para receber todos esses materiais. E como nós estamos trabalhando de diversas formas, esses materiais poderão ser entregues de maneira física. Você pode imprimir um formulário, quando as famílias forem até as escolas retirarem o material. Você entrega esse formulário que já tem alguns questionamentos sobre como as famílias, os alunos estão atuando sobre os materiais, quais os meios eles estão utilizando. E um outro método seria utilizar a própria rede de internet, os próprios aplicativos que tem, ou formulários de algumas plataformas, para fazer esse levantamento. Então, uma forma de tecer toda essa fala é pensar que, após toda essa organização, em algum momento a escola tem que ter em suas mãos todo esse material físico ou digital para que seja comprovada essa avaliação. Tudo bem? E agora, ainda dando prosseguimento a isso, eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação especificamente. A gente vem percebendo que os alunos, as famílias têm dificuldades com algumas plataformas, mesmo às vezes até em acessar lá o canal, que é simplesmente digitar no controle, o 2.3 ou 2.2, mas as famílias têm dificuldade. Então é necessário que a escola esteja engajada em apoiar a família, o estudante, nesse processo. É um pouco redundante a gente estar falando sobre isso, mas não é desnecessário. Eu, por exemplo, já tive essa experiência de ter que ajudar alguém, mesmo depois de uma semana, quase 10 dias de todo esse desenvolvimento das aulas. Uma outra coisa importante que a gente pode trazer para essa discussão é que nenhum aluno poderá ser prejudicado. É bem provável que, com todos os recursos disponibilizados, todas as plataformas, seja físico, digital, haverão dificuldades. Então, a gente vai ter que alinhar alguma proposta, alguma ideia, e esse alinhamento não deve ser unidirecional, não deve ser proposto por nós da diretoria, a gente vai falar um pouquinho posteriormente, mas eu acho que é uma discussão que tem que ser levantada na escola, principalmente com os PCs e os professores, que são os sujeitos envolvidos nessa ação, né, para a gente ter uma possibilidade de uma avaliação mais assertiva. Eu vou passar a palavra para o professor Flávio, ele vai dar continuidade nesse raciocínio que a gente vem traçando, e é isso. Vamos lá, Flávio. O grande questionamento que talvez nós tenhamos nesse momento realmente é perguntar se existe um parâmetro diferente de zero para nós aferirmos ao estudante caso ele não consiga atingir a expectativa da escola, ou seja, ele não assista nenhum dos canais, ele não consiga receber as informações, ele não tenha acesso à internet, ele não tenha computadores em casa. Então esse é o grande questionamento que surge para todos nós. É possível, então, aferir algo diferente de zero? Como nós vamos avaliar esse estudante a partir dessa perspectiva? Caso haja estudantes que não consigam realizar essa atividade no presencial, nós, enquanto unidade escolar, precisamos pensar em um modo de avaliar esse estudante, ou até mesmo de propor uma atividade de recuperação para esse estudante, para que ele não seja prejudicado durante o seu ano letivo. Nós precisamos garantir a existência desse ano letivo, o cumprimento desse ano letivo e também o cumprimento desse bimestre de um modo efetivo. Essas atividades de recuperação e reforço definidas pela escola poderão ser contabilizadas à nota do estudante quando nós retornarmos às aulas presenciais. É importante nesse momento a escola definir o seu padrão de avaliação. Nós não poderemos mais avaliar com o olhar que nós tínhamos na avaliação presencial, como nós tínhamos anteriormente. É importante nós pensarmos num processo de contextualização. Cada escola compõe uma realidade. Cada estudante compõe uma realidade específica e nós devemos ter muita sensibilidade para definir um padrão para essa escola e que nós possamos, com isso, ajudar o nosso estudante para que ele se sinta inserido e se sinta parte integrante desse processo. Mas, Flávio, você comentou sobre 2 tipos de avaliação. O antes da pandemia, né, antes dessas aulas remotas, e o pós, quando nós retomarmos aí com as aulas presenciais.
Quais seriam esses dois tipos de avaliação? Como que os professores podem estar se utilizando da avaliação neste momento? Perfeito. Antes da pandemia, todos nós já estávamos acostumados e tínhamos muito bem definido em nosso planejamento, em nossas aulas, um modo de avaliar. Com o surgimento da pandemia, que pegou todos nós de surpresa, há necessidade de rever, inicialmente, o nosso plano e há necessidade de olhar diferenciadamente para esse estudante. E nós vamos chamar essa avaliação de avaliação formativa. Ela deixa de ser uma avaliação somativa e passa agora a ser uma avaliação formativa. Essa avaliação formativa tem um olhar muito específico para a realidade de cada um. Então, cada estudante deve ser avaliado por si só. Ele não deve mais ser comparado com um padrão. Antes, nós tínhamos um score definido e um padrão específico ao qual esse estudante deveria alcançar. Agora, nós vamos avaliar esse estudante por ele mesmo. Então, características que podem ser avaliadas, que podem ser olhadas pelo professor. Esse estudante está se dedicando, está se empenhando, superando a sua expectativa, as suas dificuldades. Ele deu o melhor de si? Então, nós devemos partir desse pressuposto, analisar e tentar verificar quais as condições desse estudante. Em casa, ele tem subsídios para que ele consiga chegar ao patamar esperado? É justamente esse patamar esperado que nós temos que mudar o olhar. Neste momento, eu vou olhar o aluno e avaliá-lo por ele. Essa avaliação passa a ser formativa. Eu não vou mais somar e contabilizar. Eu vou olhar para esse aluno e vou compreender que ele tem um ritmo de aprendizado único e específico. E eu vou, especificamente, enquanto professor, olhar para esse ritmo de aprendizagem e avaliá-lo por esse ritmo. Em síntese, a avaliação formativa compreende os diversos caminhos da formação do aluno, bem como servirá de espelho para a prática pedagógica do professor. Avaliar formativamente é entender que cada aluno possui seu próprio ritmo de aprendizagem e, sendo assim, possui cargas de conhecimento diferentes entre si. Nessa ótica, o professor deverá utilizar-se da avaliação para aperfeiçoamento da sua praxe docente. Ele deverá utilizá-la para diagnosticar as insuficiências das metodologias aplicadas, promovendo recuperação integral do aluno que ficou um pouquinho para trás. A avaliação formativa, então, é aquela que observa cada momento vivido pelo estudante, seja na sala de aula ou fora dela. Ela fortalece a teoria de que o indivíduo humano aprende em cada instante da sua existência e, portanto, são nesses diversos momentos que ele terá que ser avaliado. Todas essas microavaliações se tornarão um todo através do somatório de suas partes. Espero ter respondido a sua pergunta, Mariana. Muito obrigada, Flávio. Ficou bem claro. Agora eu passo a palavra para o professor Evaristo. Bem, então estamos encaminhando aí já para metade da discussão sobre avaliação, já um pouco mais próxima do final. E vou, a partir da fala inicial do professor Flávio, não no sentido de complementar, porque ela foi bem completa, mas no sentido de trazer outras perspectivas. Então, quando o professor Flávio coloca essa questão da avaliação formativa, e na fala dele ficou claro que o professor entra nesse aspecto de avaliação também, ou seja, quando ele precisa rever suas práticas, quando ele precisa olhar para a tarefa que ele demandou para o aluno, faz parte da avaliação formativa. Como ele havia levantado, na aula presencial, nós tínhamos um formato, tínhamos uma dinâmica que ela foi modificada. E pode acontecer, a prática foi modificada, né? A realidade é outra, mas pode acontecer de nós ainda estarmos pensando e vivenciando com práticas antigas. E aí é claro que nesse momento se torna necessário você não só avaliar o aluno, as produções que ele traz, que ele apresenta, mas se avaliar como professor, avaliar suas tarefas, avaliar o caminho que a tarefa percorre, tudo isso fará parte da avaliação formativa. E nesse sentido, a gente vai trazer algumas sugestões de como fazer isso através de formulários online ou físico. Para falar de formulário online, a gente vai dar a sugestão de usar o Google Forms.
Então, até o ano passado, a professora, a PCNP, que é a professora Ana Carolina, no ano passado ela estava na pasta de tecnologia, ela fez uma formação presencial com alguns professores, ensinando a preparar avaliações no Google Forms. Foi uma formação muito rica, bem minuciosa, os professores saíram além de saírem bem satisfeitos com o trabalho, saíram com a capacidade de elaborar uma avaliação no Google Forms. Então, talvez retomar esse trabalho. As escolas que participaram dessa formação ano passado podem conversar com seus professores e solicitar até a ajuda deles, né, nessa nova etapa, porque eles já têm um conhecimento que é importante. E como é que a gente faria essa avaliação com o Google Forms? A gente preparou aqui algumas sugestões do que deveria ter, o que seria possível ter nesse formulário. Do ponto de vista da escola, né, pela perspectiva da escola, o que talvez a gente sugere como item desse formulário? Que lá haja alguma pergunta, algum tipo de questionamento sobre como os alunos, né, os professores também, porque o professor vai ter que ter essa informação, mas vamos falar em dimensões diferentes para ficar claro. Primeiro, o PC poderia perguntar para o professor como que o professor está fazendo um levantamento desses instrumentos que os alunos estão usando. Então, talvez uma primeira etapa seria isso, a gente dividir as duas dimensões. O PC ele vai ter que traçar um trabalho na escola, onde ele pense que tipo de conversa que ele vai ter com o professor, quais são os levantamentos que ele vai fazer com o professor, e no segundo momento, quais são os levantamentos necessários para se fazer com o aluno. E aí, nesse momento, eu precisaria decidir se é o PC que vai fazer com o aluno. Eu acho que não, né? Eu acho que esse trabalho seria mais do professor, mas essa é uma deliberação interna da escola. Mas eu penso, então, que, a partir das discussões que nós traçamos, que tem que ter essas duas dimensões. Um formulário inicial para ele fazer um levantamento com o professor e um formulário segundo para fazer levantamento com o aluno. E nesse primeiro, ele poderia perguntar qual é o meio que o professor está utilizando com mais frequência para fazer interação com o seu aluno, né? O semestre, são as aulas que estão sendo disponibilizadas lá? Eu acredito que sim, né? Até por causa da quantidade de aulas que já tem lá disponível. Uma outra questão que a equipe gestora da escola, quando eu falo PC, é claro que eu estou abarcando a equipe gestora, né? Mas a nossa ligação é mais com o PC. Então, a outra possibilidade seria perguntar se o professor, além das criações da secretaria, que é o aplicativo, e também dos materiais disponibilizados pela própria unidade escolar, se o professor está utilizando alguma coisa que é disponibilizado no site da diretoria. Até nas nossas conversas nós levantamos algumas questões. Será que os professores sabem que o site da diretoria também disponibiliza alguns materiais? Então essa seria talvez uma pergunta interessante de se fazer num formulário. Bem, então na questão do formulário que a gente vinha tratando, decididas essas duas dimensões, que elas são importantes para o coordenador, né? Não sei se ele faria no mesmo formulário ou se faria em dois, talvez no mesmo formulário fique mais conciso. A outra possibilidade seria fazer um levantamento a respeito dos recursos utilizados. E é por isso que eu chamo a atenção para a divisão do formulário, porque esses recursos, ele estaria tanto para o professor, quais são os recursos que o professor está lançando mão com maior ênfase, né? Então, por exemplo, o professor pode estar utilizando especificamente o centro de mídias e, eventualmente, uma interação pelo Classroom. Mas ele também precisa saber, e quando eu falo ele, né, o coordenador, a equipe gestora precisa saber quais são os recursos que os alunos também estão utilizando com maior predominância. Então, por exemplo, a gente listou alguns aqui. No caso do centro de mídias, o aluno vai estar utilizando o celular ou a TV nos canais abertos, lá no 2.2 ou 2.3.
Mas pô, ele pode também estar utilizando um computador, e aí a gente sabe que tem toda aquela questão do aplicativo não funcionar no sistema operacional Windows e nem no sistema operacional iOS, né, do iPhone. Então tem todas essas questões que a gente tem que levar em consideração, fazendo toda essa diferenciação e a escola ter tudo isso daí bem sistematizado, com números, registrado, e acho que o formulário via o Google Forms daria conta disso, e nos casos, nas exceções, né, um formulário impresso para alcançar aqueles alunos que não têm acesso à internet. Então, o que a gente está dizendo de maneira sucinta é que assim, a escola necessitaria, seria importante ter um registro, e esse registro deveria ter dados numéricos, informações numéricas com quantidades do seu público que está utilizando uma determinada ferramenta e um determinado instrumento. Isso seria importante, porque num determinado momento, se questionado, você tem ali dados que te dão parâmetros para fazer uma análise. Você não diria assim, a maioria fica vago, mas se você disser, na questão do celular, eu tenho no meu público da educação básica, lá do ensino fundamental 2, sei lá, 60% dos alunos estão usando o celular. E esses 60% dentro de um número lá que a escola tem de alunos seria algo quantitativo. Então, eu acho que essa informação seria relevante. E com relação então, aos formulários, eu sugeri o formulário, mas eu não sei se alguém tem alguma outra sugestão, além do Google Forms, de fazer esse levantamento, de fazer essa interação para levantamento de dados. Alguém tem alguma sugestão? Tem, Flávio? Sim, tenho sim. Então eu vou passar a palavra para o Flávio, ele completa essa informação. Tem sim, Evaristo. Tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para que o professor avalie o seu estudante. Uma dessas ferramentas que eu conheço, e aqui na diretoria de ensino, algumas formações já foram efetuadas sobre essa ferramenta, é o Socrative. O Socrative é uma ferramenta online na qual o professor pode elaborar uma prova e o estudante faz essa prova pelo celular e o professor já recebe o resultado dessa avaliação. É apenas mais uma ferramenta que pode ser utilizada. É importante vocês verificarem, nós verificarmos, o contexto de cada escola. Verificar realmente, como o Evaristo falou muito bem, fazer esse levantamento e verificar qual a quantidade de estudantes têm acesso, estão conseguindo acesso. Porque não adianta nós propormos uma ferramenta que não seja eficaz nesse momento. Cada escola tem um contexto. E dentro do seu contexto, da sua realidade, a realidade do seu bairro, você deve escolher uma ferramenta específica. O Socrative é mais uma que pode auxiliar neste momento. Aproveitando, nós já temos conhecimento de várias unidades escolares que estão utilizando o Facebook da escola e outras redes sociais, usando também blogs, sites diversos ou plataformas que podem auxiliar nesse momento. A escola tem total liberdade nesse momento para escolher a plataforma que melhor se adeque à realidade, ao contexto ao qual essa escola está inserida. É importante que toda a comunidade escolar sinta-se parte integrante desse processo neste momento avaliativo. Agora eu passo a palavra para a PCNP Mariana. Então, já que nós estamos falando de ferramentas para os alunos e professores se utilizarem nesse momento, de devolutivas, né, da necessidade do registro da escola, do professor dessas devolutivas, eu tenho mais uma ferramenta que, não querendo puxar sardinha para minha especificidade de educação física, mas já puxando, é muito útil para as disciplinas que têm o conteúdo prático, que tem a sua essência baseada na prática, né, que são os vídeos e as fotos. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente pede vídeos e fotos para os alunos, eles não podem vir só o vídeo ou a foto com fim em si mesmo. Peçam também uma descrição, um relato, falando o que está acontecendo ali, né, naquela foto, qual foi a atividade de fato executada, quais foram as dificuldades encontradas, quais foram as sensações realizando aquela atividade. No vídeo também, vídeos curtos, né, que falem também sobre as dificuldades, as sensações. E quando eu falo de vídeos e fotos, eu penso realmente na essência prática de cada disciplina. Então, ciências, uma experiência, né, que o professor quer enviar para o seu aluno e quer receber uma devolutiva, ver se o aluno de fato conseguiu fazer. Educação física, o professor ensinou a criação de um jogo,
ou então um alongamento, e quer ver se o aluno conseguiu, de fato, realizar. Mas, professora Mariana, como é que nós vamos receber esses vídeos e fotos? Então, uma maneira de envio, né, de feedback do vídeo, da foto do aluno com esse relato, com essa descrição a respeito, é o Messenger do Facebook, outra ferramenta que a escola, que os professores disponibilizem para isso, né? Então, toda vez que a gente pensar nessa essência prática, quiser ter o retorno do aluno, lembra também do registro junto ao vídeo e à foto. Ainda falando de devolutivas, nós sabemos que as escolas entregaram os materiais para os alunos, né, os kits impressos, e junto a eles foram as AAPs. Cada escola tem autonomia neste momento para ver como que vai fazer, né, com essa AP, como será feita a devolutiva dessa AP. Nós sugerimos que a escola faça lá em dias escalonados o recebimento dessas APs, em caixinhas, por grupos de séries, anos, e junto também a escola pode aproveitar e pedir materiais que os professores já tenham solicitado aos alunos, como pesquisas, né? E esse meio de devolutiva, né, físico, na escola mesmo, é bom até para nós oferecermos oportunidade aos alunos que não estão tendo acesso, né, de fato ali aos equipamentos, às ferramentas, às plataformas online. Então, eles poderiam enviar uma pesquisa, uma tarefa, as APs, de maneira física mesmo, em dias escalonados na escola. Agora eu vou passar a palavra ao Evaristo, que vai continuar aí falando um pouquinho sobre sugestões de avaliar nesse momento. Dando prosseguimento, então, a essas sugestões, essas possibilidades, foi interessante a Mariana trazer essa questão da foto e do vídeo. Sempre, nas nossas discussões, a gente sempre levantou essa questão da foto ter a legenda, até porque esse tipo de procedimento ajuda o aluno nas questões da língua portuguesa, né? Na própria redação de textos com paratextos, né? Se ele coloca a foto lá e ela está relacionada com aquele texto, então tem que ter lá uma legenda, com a data, e aí quando ele vai descrever o texto, ele narrar um pouco sobre em que situação ele estava, qual era a condição daquele dia, o que ele estava executando, quais as dificuldades que ele teve, em relação tanto a... Ele pode relatar dificuldades, inclusive, em relação às mídias, ou dificuldades conceituais em relação ao conteúdo. Então, é interessante essa tarefa. Eu estou chamando de tarefa porque o aluno, ao tirar uma foto e anexá-la no formato digital, lá no editor de texto, ele pode fazer toda uma organização que esse trabalho poderá ser utilizado pela língua portuguesa, por exemplo. Pode ser uma aula de educação física. O aluno estava lá fazendo um alongamento, uma determinada atividade física, ele fotografou e vai escrever sobre aquela situação. Mas quando ele encaminha esse arquivo para a escola, ou esse material impresso, ele pode fazer um banner, alguma coisa nesse sentido, ele encaminha para a escola. Isso pode ser utilizado pelas outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a língua portuguesa, que vai olhar lá a redação do aluno, se aquele gênero que ele escreveu está de acordo, se ele pode ser avaliado dentro de alguma possibilidade de gênero de texto, das habilidades textuais mesmo, né? O que mais? A própria imagem, quando a gente fala aí do professor de arte, a própria imagem, de repente, o aluno, ele faz uma fotografia que, em princípio, ele parece despretensiosa, ele só quis retratar a situação, mas ele pode ter escolhido um ângulo específico, ele pode ter dado algum enfoque específico, alguma luz. Então, talvez o professor de arte ele possa também fazer uma intervenção nessa imagem, né? Então, acho que são todas as questões, e eu acho muito interessante quando o Flávio traz a questão da parte do todo, quando ele estava falando de avaliação formativa, eu penso que é importante, então, agregar nessa discussão uma forma de avaliar que seja integral, né? Que haja uma integração das disciplinas. Ou seja, o aluno encaminha uma produção para a escola, ele faz lá um texto no Word digital,
onde tem a imagem, tem a legenda e tem lá toda a descrição da sua atividade. Mesmo que essa atividade seja, por exemplo, no caso que a Mariana apresentou da educação física, ela pode fazer as observações, as avaliações com relação ao proposto sobre educação física, sei lá, se é um alongamento, ela faz lá as avaliações nesse aspecto, mas de maneira geral, o que ela pode solicitar? E aí eu não estou querendo dizer que o professor de educação física não tem habilidade / competência para fazer avaliação em texto, não é isso. Mas ela poderia encaminhar para o professor de língua portuguesa e o professor de língua portuguesa faria as outras avaliações, por exemplo, das habilidades específicas de língua portuguesa, da estrutura do gênero. Então ele poderia olhar outras coisas que o professor de educação física não teria essa obrigatoriedade, em princípio, de avaliar. Com relação à arte, o professor de arte ele poderia, em princípio, a gente pode pensar que o aluno tirou uma foto despretensiosa só para registrar o momento que ele estava trabalhando e encaminhou. Em princípio, nós podemos pensar assim. Mas, por outro lado, de repente, a gente sabe que tem aluno que gosta muito da arte, que ele estuda e ele se dedica à arte, então ele pode procurar um enquadramento específico da fotografia, ele pode procurar uma iluminação específica. Tudo isso pode ser avaliado pelo professor de arte. Então, nesse formato de olhar uma produção de forma integradora, de forma global, pode ser uma perspectiva de avaliação e rompe um pouco com aquilo que a gente, em sala de aula, acaba ficando cada um mais fechadinho no seu espaço, né? Então, essa seria uma proposta. E quando a gente vai falar, então, de autoavaliação, que seria no começo, lá quando o Flávio falou da avaliação formativa, que nós batemos um papo sobre a autoavaliação, e a autoavaliação, então, também entraria nesse momento. Talvez o aluno, em algum desses dispositivos que a gente já citou aqui, em alguma rede social, em algum lugar, a escola pensar num formato que o aluno possa fazer uma autoavaliação. Então, por exemplo, a escola poderia pensar em propor ao aluno e também o professor fazer essa autoavaliação, é claro. Mas pensar num formato que tenha lá um parágrafo, a gente poderia dizer alguma coisa em quantidade de palavras, 50 palavras, não sei, eu estou chutando um número aqui só para a gente ter um parâmetro. Mas a gente poderia pensar numa quantidade de palavras que fosse necessário e suficiente para escrever um parágrafo onde a pessoa fizesse uma autoavaliação. E isso é o aluno, fazendo essa autoavaliação, é claro que ele permite também um monte de outras intervenções da língua portuguesa, próprias intervenções éticas, são um aluno do ensino médio, né, poderia se discutir na parte filosófica, intervenções éticas. Então, ele fazendo uma autoavaliação, o professor fazendo uma autoavaliação, tudo isso daí entraria como material que subsidiaria uma... E aí, como o Flávio também colocou, quando a gente discute a questão lá do zero, permitiria um score. A gente ainda não definiu qual é esse score, mas a gente também não tem autonomia para mudar esse score. Então, em algum momento, você vai ter que pôr um valor lá para o aluno e tudo isso daí ajudaria a integrar esse score, né? Esse número que, em tese, diria alguma coisa sobre a aprendizagem do aluno. Então, para finalizar, dentro desse cenário todo, é claro que ficou muito evidente a questão do registro. A gente vem falando, acho que é um discurso de décadas nosso aqui, a questão do registro para o PC, e os PCs que já tiveram alguma interação presencial com a gente aqui, que nos conhece há mais tempo, sabem disso. O registro, então, nesse momento, ele se faz essencial. Não haveria nenhuma outra possibilidade de você garantir alguma coisa que você mensure, algum valor que você coloque, se você não tiver registro. Então, a gente está chamando a atenção para a questão do registro. Você PC, você professor, pense na possibilidade de criar um mecanismo, de ter um registro que será isso Além do diário de classe. Além do diário, é claro, porque no diário... É oficial e obrigatório. O diário é oficial e obrigatório, mas ele não permite essa amplitude, essa gama de possibilidades de você fazer apontamentos minuciosos. E aí talvez um diário seu, um diário
da escola permitiria isso. Aí é nesse momento, a partir de situações como essa, que a gente humaniza o processo. Eu acho que é o momento de humanizar realmente esse processo e olhar esse estudante a partir das suas reais defasagens. E claro, como eu falei, cada contexto é um contexto, mas o importante nesse momento é humanizar esse processo. Tá? Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós estamos em um momento aquém da nossa realidade, nenhum de nós foi preparado para isso, mas só há um jeito de sairmos de tudo isso, juntos. E nós estamos aqui para ajudar todos vocês. Contem conosco para o que vocês precisarem. Bem, então, após essa exposição quase que final do Flávio, né, quase que se despedindo já é um prelúdio do que está acabando o nosso trabalho de hoje. Estamos chegando aí nas considerações finais, mas o Flávio trouxe uma questão importante, que é das dificuldades. Nós, enquanto professores e PCNPs, também temos nossas dificuldades, também estamos aprendendo a lidar com algumas ferramentas, e nós não esperamos, de fato, que todo mundo saia produzindo tudo tranquilamente. Inclusive, quando a gente falou do Google Forms e de outras ferramentas que foram apresentadas, faz parte do nosso pensamento esperar que dificuldades advirão e que a gente precisará atuar junto com nossos PCs. Então, caso vocês tenham alguma dificuldade, entrem em contato com a gente. A gente, nos dias que não estamos aqui gravando presencialmente, nós estamos em teletrabalho. Podem tirar suas dúvidas, podem entrar em contato. Temos a ferramenta do Teams, que pode ajudar numa interação um pouco mais próxima. Então, entrem em contato com a gente. A gente já espera que, mesmo na nossa equipe, tenhamos dificuldades em lidar com todas as ferramentas. E, para finalizar, então, a gente vai, após o encerramento do vídeo, será encaminhado para a escola algumas questões, algumas atividades que ajudarão a nortear essa discussão com o professor. Então, terá lá algumas questões que precisarão ser respondidas, alguns links, né, de vídeo, que falam, alguns vocês até conhecem, que fala sobre avaliação, mas é mais no sentido de ter algo mais homogêneo. Não que seja único, que seja o escolhido por nós, mas na perspectiva de ter algo mais homogêneo para que seja uma discussão mais assertiva. Então, encaminharemos o link de 2 vídeos e, posteriormente, um formulário para ser respondido com essas questões que pretendem nortear as discussões com os professores na unidade escolar. Então, como o Flávio já se despediu, eu também me despeço aqui, agradecendo a todos que irão assistir a essa transmissão e que, se necessário, entre em contato com a gente. Então, como a Mariana apresentou no início da gravação, eu estou na pasta de tecnologia e qualquer dúvida podem entrar em contato com os PCs da escola, no caso dos professores, e eles têm meu contato, a gente pode tentar solucionar na medida do possível. A gente não tem todas as respostas, mas a gente está tentando, né? E é isso, pessoal. Até a próxima. Passo a palavra aí para os demais fazerem a finalização. Até logo. Um abraço. Obrigada, professores, coordenadores, meninos, né? Flávio, Roberto, Evaristo. E também me coloco à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento. Professores, finalizamos por aqui. Agradecemos a atenção de vocês e estamos à disposição.